A generosidade, queridos, nasceu no coração do nosso papai. Isso é a ideia de Deus, amém? Quando a gente fala de prosperidade, às vezes uma ideia errada vem na nossa mente. Às vezes a gente fala a palavra prosperidade, você pensa em dinheiro. É natural, porque isso foi uma ideia construída, mas está errado, viu? E nós estamos desconstruindo algo para construir uma mentalidade saudável à luz da palavra de Deus. Prosperidade não tem a ver propriamente com dinheiro. Prosperidade é muito mais do que isso, queridos. Prosperidade é o shalom de Deus. O shalom de Deus é abundância, plenitude, de satisfação e de contentamento. Prosperidade é o shalom, é nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Prosperidade é uma vida sadia no corpo, mas também na alma e no espírito. Prosperidade é a abundância de paz, de saúde, de sanidade. Isso é prosperidade. E quando nós temos uma vida equilibrada, é natural que nós vamos lidar com o nosso dinheiro do jeito certo. O pastor Samuel gosta muito de dizer que o dinheiro, ele é um bom funcionário, mas é um péssimo patrão. Então você coloca o dinheiro no lugar onde ele tem que estar. Porque se o dinheiro está no seu bolso, se o dinheiro está na sua conta, lá no seu aplicativo do banco, ele é uma bênção. Mas se o dinheiro está no seu coração, aí é um problema. Compreende o que eu estou te dizendo? E nós estamos querendo aqui ao longo desses 40 dias de jejum, esqueci de falar do jejum, estamos jejuando. Quem venceu aí o jejum dessa semana, carne vermelha, eita glória, só o povo. Eita, essa semana, me ajuda aí, qual vai ser o jejum dessa semana, tá? É o que, gente? Eita, aleluia! As formiguinhas aqui, ó, de plantão vão sofrer, obrigada, Jesus. Doces e sobremesas essa semana, amém? Aleluia! Nós estamos vivendo tudo isso querendo ensinar a você a verdadeira prosperidade à luz da palavra de Deus, reposicionar o seu olhar, a ajustar o seu coração na satisfação e no contentamento, porque, queridos, nós que somos filhos amados de Deus, nós não partimos para a vida como aqueles que estão do céu, da terra para o céu pedindo coisas. Nós não somos eternos pedintes, mas os filhos amados de Deus entendem que Jesus pagou um preço para que nós tenhamos um lugar com o Senhor. Efésios fala sobre esse lugar. Assentados com Cristo nós estamos, então nós somos aqueles que proclamam os decretos do céu para a terra. Nós somos aqueles que dispensamos com Cristo os recursos infindáveis do céu para a terra, compreende isso? Então nós estamos reposicionando você ao longo desses 40 dias. Nós já falamos aqui sobre muitos assuntos importantes, né? Tivemos aqui já mensagens que nos edificaram muito e hoje eu quero falar um pouco com você a respeito de liberdade espiritual e famílias abençoadas. Por que falaremos de liberdade? Porque quando nós estamos falando de prosperidade bíblica, nós estamos lutando contra o principado que age nas finanças. E ele tem um nome, é Mamon. Olha o que diz Mateus capítulo 6, no versículo 24. Disse Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não existe a possibilidade de servir a Deus ou o dinheiro. Se no trono do seu coração está o dinheiro, queridos, Deus não está lá. Deus não está lá. Esse texto, ele nos mostra, queridos, um alerta. Jesus nos traz o entendimento que existe uma disputa aqui, pelo trono do seu coração. Sim, existe um trono no seu coração, de onde governam todas as coisas, todas as decisões e todas as escolhas. E existe uma disputa, deixa eu te dizer, não é o diabo, Satanás, que pode tomar este lugar, mas é essa entidade maligna que age através das riquezas. É por isso que dinheiro é um assunto espiritual. Dinheiro é um assunto espiritual. É por isso que nós precisamos falar sobre isso na igreja, irmãos. Tem gente que não gosta.
Mas isso já é, sabe, semente maligna de Mamon, para que você não aprenda. Toda vez que a gente vai falar sobre dinheiro, tem gente que se incomoda. Para que vai falar de dinheiro na igreja? Porque dinheiro é um assunto espiritual. Porque só o dinheiro compete com Deus o seu coração. É o que a Bíblia diz. Se você ler os ensinos de Jesus, nos evangelhos, em seu ministério terreno, Jesus ocupou-se em mais da sua maioria em ensinar acerca de dinheiro. Jesus fala mais sobre dinheiro do que sobre a própria salvação, sobre cura. Porque dinheiro é um assunto espiritual. Só o dinheiro compete com Deus pelo trono do seu coração. E quando nós deixamos que essa... Desculpa, gente, minha garganta tá... Não sei se vocês estão... Tá seco o tempo, né? Já tá indo embora aqui. Ontem teve andar de cima, foi isso. Fui pra cima ontem, né, Paty? Eita! Gastei muito lá. Tem que recuperar essa semana, tem conferência final de semana. A palavra de Deus nos diz que essa entidade maligna que atua por detrás do dinheiro, ela tem um nome, se chama Mamon, do aramaico significa riquezas, bens materiais. Traduzindo para o grego também traz o mesmo significado. E na Síria antiga, essa entidade era ligada à riqueza, era ligada, associada a bens, posses. E queridos, quando nós deixamos que o dinheiro governe as nossas vidas, nós estamos tomados, aprisionados. É por isso que a gente precisa de libertação. Aprisionados por falsa sensação de segurança. Quem nunca pensou assim, não, esse ano, na virada do ano começa, né? Esse ano eu vou querer melhorar, estabilizar minha vida financeira para trazer segurança para a minha... Quem disse que o dinheiro traz segurança para sua família? Tem gente que é muito, muito, muito rico, tem muito, 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 muito dinheiro, mas não tem saúde, não tem paz. A família está destroçada. Então, quem diz que dinheiro traz segurança para a sua família? Sabe pensamentos muito sutis que povoam a nossa mente, a gente não se dá conta, mas são governados por Mamon? Por exemplo, esse ano, se eu tiver condições financeiras, eu vou fazer minha faculdade. Esse ano, se Deus me der condições financeiras, bota Deus no meio do negócio, né? Deus me der condições financeiras, eu vou casar. Hã? Você está colocando, você está perguntando para Mamon se você pode casar. Você está perguntando para Mamon se você pode ter filhos. Você está perguntando para Mamon se você pode estudar. Está entendendo? São pensamentos sutis que nós, filhos de Deus, sentando todos os domingos nos bancos das igrejas, muitas vezes estamos aprisionados por essa mentalidade. Uma falsa sensação de segurança. Eu vou abençoar mais a casa de Deus se Deus me abençoar. Ei, quem disse que Deus precisa te dar mais para que então você dê a Ele? Ele é dono de todas as coisas. Mamon traz essa falsa sensação de segurança. Mamon traz a falsa sensação de identidade. Porque no mundo onde nós vivemos é isso. Você, para ser, precisa ter. Para ser aceito, você precisa ter. Para estar no meio, você precisa ter. Para ser aceito, reconhecido, você precisa ter. Então, essa identidade associada ao ter, e não na própria essência do ser. E também uma falsa sensação de poder. Uma falsa sensação de estabilidade, de controle das coisas. Se a minha conta está azul, se está tudo indo bem, então está tudo bem. Por quê? Porque você realmente se sente no controle. Então Deus não está controlando nada. Deus não está controlando nada na sua vida. Você acha que as coisas estão sob controle, mas estão sob o seu controle, sob o controle de Mamon. Compreende isso? Jesus, ele traz para nós o oposto disso. Uma identidade, uma segurança e um poder, mas não resultado de recursos, mas resultado de uma verdadeira identidade em Deus. E, queridos, quando nós entregamos as nossas vidas ao senhorio de Cristo, Ele alicerça essas coisas em nós. Não é mais a ansiedade, não é mais o medo, não é mais o descontrole ou o vitimismo. Quem governa não é mais a escassez, não é a avareza, mas sim
o nosso Deus que controla todas as coisas em nós. E nós precisamos trazer isso, queridos, para as nossas vidas, para que então nós possamos reposicionar, não só nós, mas toda a nossa família e todas as pessoas que estão debaixo da nossa influência, da nossa liderança. Pastor Fabiano Ribeiro, ele escreve: Mamon é o Deus dos extremos. Ele sempre aprisiona tanto no excesso quanto na falta. No excesso é quando você começa a pensar que porque você tem, você é, então você pode. Olha isso. Na falta é o vitimismo, é a miséria, é a escassez. Deus não me ama, Deus me abandonou. Tá entendendo? Então Mamon vai sempre aprisionar nos extremos. Ele aprisiona tanto no excesso quanto na falta. É por meio do medo e da insegurança que ele disputa o nosso coração, em oposição completa ao domínio e à provisão do Senhor Jesus Cristo. É muito estranho, mas a gente tem muita facilidade em confiar no dinheiro e muita dificuldade em confiar em Deus. O pastor Carlito Paz, nesse livro, A Vida Biblicamente Próspera, ele escreve: não permita que o espírito de confusão invada a sua casa ou sua jornada, trazendo desentendimentos, ódio e divisão. Quando o amor ao dinheiro domina, a paz se vai. E logo surgem conflitos que destroem relacionamentos antes saudáveis. Quem nunca ouviu uma história de que a família era maravilhosa, a família era uma bênção, mas na hora que morreu alguém, na hora de fazer a partilha dos bens, virou uma guerra? Aqueles primos, antes amigos, se odeiam, nunca mais falar. Não é? Quem nunca ouviu uma história assim? Porque o amor ao dinheiro causa muitos males, destrói os relacionamentos mais lindos e saudáveis. Deixa eu te dizer, estudos revelam que as dificuldades financeiras estão entre os maiores fatores que levam ao divórcio. Além de gerar brigas, um ambiente hostil dentro de casa, afetando a cooperação e a estabilidade emocional das crianças. Nos bairros mais ricos em São Paulo, os corretores estão ganhando muito dinheiro, que aquelas lindas mansões, elas estão entrando à venda, porque os casais têm se divorciado. Depois de alcançar muito dinheiro, começam a brigar, porque já se estranham. O espírito da competição toma conta. A ambição egoísta, o gasto desenfreado, o abastecimento da estima ou da autoestima através do dinheiro. E aí é uma receita fácil para Satanás trazer o caos. Família, trabalho, prosperidade e felicidade se conectam, mas só encontram plenitude quando vividos com justiça diante de Deus. As finanças consagradas ao Senhor serão saudáveis, equilibradas e trarão paz para você e para os seus. Não se engane, queridos. Não se engane. Se está um caos na sua vida ou no seu casamento por conta de dinheiro, abra os teus olhos. Toma providência hoje. Destrone Mamon na sua vida, no seu casamento. A palavra de Deus em Provérbios 31, um texto que fala a respeito da mulher virtuosa, vai dizer que o seu marido confia nela. Será que seu marido confia e ele fica tranquilo se você saísse com o cartão de crédito? Será que ele ia ficar em paz? Será que ele ia dormir tranquilo? Meu Deus, a mulher saiu com cartão. Eita! Tem um homem que não consegue descansar. Tem famílias que é o inverso, que o gastão é o marido, né? Queridas, nós precisamos tomar cuidado com isso. As grandes confusões estão muitas vezes relacionadas a este assunto. Mas para viver em liberdade espiritual, para você quebrar as cadeias que estão prendendo a tua mentalidade no senhorio de Mamon, para você parar de vir num culto, numa igreja evangélica, mas na segunda-feira você se dobrar diante de Mamon, para você acabar com isso na sua vida. Eu quero compartilhar alguns princípios aqui. O primeiro deles é: a salvação é uma graça de Deus, não é uma conquista humana. Ora, pastor, a gente está tão cansado de ouvir sobre isso. Pois é,
Mas nós precisamos entender que o cristianismo, queridos, ele envolve uma entrega. A salvação é uma graça. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outra possibilidade. Você precisa caminhar sobre essa ponte se chama Cristo Jesus. E a salvação, ela não vem por nada que você possa dar a Deus. Ninguém compra a salvação. E a gente precisa falar sobre isso, porque nos tempos passados, você se lembra das indulgências? Que as pessoas compravam um lugarzinho no céu? Tem igreja que se diz evangélica que está fazendo a mesma coisa hoje. Oferta aqui que você vai ter um lugar no céu. Nós precisamos abrir os nossos olhos, queridos. Efésios 2:8 vai dizer: vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação não se adquire por preço que não tenha sido o sangue carmesim. Por que nós precisamos entender essa verdade? Porque, queridos, no reino, quando cremos e recebemos a Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos amados de Deus. E quando nós somos filhos amados de Deus, você precisa entender que você não precisa dar ou fazer ou, entregar algo a Deus para merecer. Não existe meritocracia nessa relação com Deus. Entenda. Não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou para que Deus te ame menos. Ele simplesmente te ama, Ele escolheu te amar. Você agora então aceita receber esse amor. Você escolhe ser adotado como um filho amado de Deus. Isso implica para você que você agora é um filho de Deus. E se você então você tem todos os recursos que a Bíblia diz que você tem. Você tem amor, você tem aceitação, você tem graça, você tem perdão, você tem cura, você tem liberdade. Todos os recursos que a Bíblia diz, você tem, porque primeiro você é. E porque você é e tem, então você faz. É muito importante falarmos sobre isso, porque dentro das igrejas nós estamos vivendo um ativismo maluco. As pessoas estão achando que elas vão ser mais amadas se elas fizerem mais para Deus. Não é sobre o que você pode fazer. Marta, Marta, por que se fadiga, te inquietas com tantas coisas quando uma só coisa é necessária? Não é que servir está errado. Ora, Jesus mesmo ensinou, quando Ele foi ensinar os seus sobre serviço, Ele mesmo cingiu uma toalha nos lombos, pegou uma bacia e foi o quê? Lavar os pés dos seus discípulos. Não é que servir está errado, você faz, não para merecer, mas você faz porque você é. Servir é um ato de amor em resposta ao amor que primeiro te amou e também uma aliança com a sua igreja local. Mas tem muita gente que está se fadigando de coisas porque acha que fazendo vai ser amado, fazendo vai ser visto. Seu coração precisa corrigir hoje, seu coração precisa ser ajustado hoje. Porque, queridos, tudo que podemos fazer para Deus é porque primeiro Ele nos amou e nos tornou seus filhos. O céu nunca esteve à venda, não conseguimos e não precisamos comprar o céu ou perseguir riquezas terrenas, porque Cristo já conquistou o que precisamos e nos concede a eternidade ao seu lado. A busca por prosperidade sem Deus traz caos, traz divisão, enquanto a verdadeira prosperidade bíblica, ela edifica, ela promove paz. Cuidado com os vendedores de bênçãos, tem muitos por aí. Hoje em dia, até a internet virou púlpito, então tem muita gente pregando da profundidade de um pires e tem gente que está assimilando coisas dessas como verdades em suas vidas. Cuidado! Esses a quem Paulo chama de falsificadores da palavra de Deus. 2 Coríntios 2,17, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade como homens enviados por Deus. Jesus nos alertou muito sobre os falsos profetas dos fins dos tempos e nós estamos vivendo esses tempos.
Nós estamos vivendo esses tempos, queridos. Cuida o que você está ouvindo. Ah, será que o tal fulano que eu estou ouvindo é bom? Pergunte. Peça ajuda para o seu líder, faça um filtro lá no seu Instagram. Tem gente, queridos, você se torna semelhante a tudo aquilo que você contempla. As suas escolhas, elas são moldadas por aquilo que você ouve e vê todos os dias. Toma cuidado com o que você está ouvindo, porque automaticamente você vai tomar decisões, você vai se assemelhar a isso que você está ouvindo. Então, cuide, alinha, ajusta o teu coração. Entenda que esse relacionamento que nós temos com Deus não é mérito nosso, não é. Tem gente que às vezes vem para Jesus e anda 2 passos, né? 2 passos, já começa a achar que é alguma coisa. Esqueceu o pobre miserável pecador que você era ali há 2 passos atrás. Ah, porque agora eu já sou líder. É porque agora eu já sou alguma coisa. Ei! Não é pelo que fazemos, nem pelo que merecemos. Não é isso? Não é. Não tem nada, queridos. Não é pelo que você pode dar a Deus. O seu valor não está nessas coisas. Segundo princípio que eu quero compartilhar com você para libertar a sua vida e a sua família, a generosidade. Ela tem a ver com o poder da entrega e não dos valores. É por isso que eu disse que prosperidade não tem a ver propriamente com dinheiro, com valores. A generosidade tem a ver com o poder da entrega. É sobre coração que nós estamos falando aqui com você. Marcos 12, então uma viúva pobre chegou, colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor, chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles, em verdade lhes digo, que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros, todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Não é sobre valores, é sobre coração que nós estamos falando aqui. Generosidade não é dar aquilo que sobra para você. Mamon representa o egoísmo. Enquanto Deus, amor e generosidade. A sua obediência está sendo guiada pelo quê? Medo ou generosidade? Como é o seu coração quando nós fazemos um chamamento aqui no momento de dizimar e ofertar? Eita, acho melhor eu dar aqui alguma coisa, né? Vai que Deus me fulmina, vai que as coisas... Ou será que você pensa assim, eu sou tão abençoado, Deus tem me dado tanto, então com alegria eu quero trazer o meu melhor. Como é o seu coração? Como? Quais são os pensamentos que povoam a sua mente no momento de ofertar, de dizimar? Quais são os pensamentos que vêm na sua mente? Que diz que a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Tem gente que faz a transferência, ai meu Deus, parece que está morrendo. Deixa eu te dizer, o recurso vai entrar. E ele vai ser muito bem usado, porque graças a Deus aqui nessa igreja a gente faz, olha, muita coisa. Não é verdade? Que Deus tenha abençoado e multiplicado, porque aqui a gente não tem meia dúzia de rico nessa igreja não. Aqui é um pouquinho de cada um fiel ao Senhor, que a gente tem feito grandes coisas para a glória de Deus. Você vai colocar, o recurso vai entrar, nós vamos usar para a obra de Deus, mas você não vai ser abençoado. Porque Deus está interessado no seu coração, não no quanto você pode dar a Ele. Você entende o que eu estou te dizendo, querido? Toda vez que você entrega, você vence a tirania do reter. Não tem outra, me escute. Se você não conseguir guardar nada do que eu estou falando para você hoje, mas você guardar isso, eu já saio daqui feliz. A única maneira de destronar Mamon no seu coração é dando, ofertando, abrindo a mão. Enquanto você reter, você está nas grades de Mamon. Só dá quem não está preso a isso. Só dá, só entrega, só abre a mão, só compartilha. Quem entende, Deus vai continuar me dando.
É um exemplo da cachoeira que o pastor Samuel nos trouxe. A cachoeira não está preocupada, gente, será que vai ter mais água? Ela simplesmente está derramando. É assim que é um filho de Deus. Porque ele sabe que ele vai ser suprido, quanto mais ele dá. Meu querido, entenda uma coisa, você nunca vai vencer Deus em dar. Você dá uma coisa, Deus vem te dar mais. Deus vem te dar mais. Eu estava em Sapezal num evento de mulheres. Eu queria muito honrar uma pastora. Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço, né? E o Senhor falou, dá isso aqui para ela. Eu falei, mas amém, Senhor. Eu amo honrar os teus profetas. Eu não gosto de passar perto de um profeta e não honrar ele, sabe, Paty? Que eu sou bem esperta. Eu gosto de semear em terreno que dá colheita. E não posso ver um pastor, um profeta que eu já estou semeando. E aí, eu entreguei. Passados 2 dias, Deus me deu de volta melhor do que eu tinha entregado. Você nunca vai vencer Deus em dar. Nunca. Porque Ele vê que o seu coração não está apegado às coisas. Então Ele fala assim, eu posso dar. Agora, sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Deus fala assim, como? Escute isso, você que quer ser um crente espiritual. Como eu posso confiar as coisas espirituais a estes que não sabem lidar com as coisas da terra? Como Deus vai confiar a você dons se você não sabe lidar com dinheiro? Ou você acha que um dom é para você mesmo? Um dom é para servir, querido. Servir, se gastar. Tem gente que fala assim, eu queria tanto ter um dom de curar, mas você vai largar o seu prato do almoço e atender alguém que ligou falando assim, vem aqui orar, fulano está doente, fulano está morrendo. Largar o seu prato e sair correndo, ir lá no hospital orar. Como que Deus vai confiar a você as riquezas espirituais se você mal sabe lidar com as coisas da terra? Terceiro princípio para que você possa ser livre do governo de Mamon e ter uma vida e uma família saudável. Organização financeira é um ato de fé e boa mordomia. Disse Jesus, qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Isso aqui está falando sobre má organização. Entenda, meus irmãos, a multiplicação financeira vem quando primeiro nós organizamos. Você se lembra daquele episódio onde Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes? Lembra? Aqui a gente extrai princípios poderosíssimos. Só esse texto dá, sei lá, um sermão inteirinho. Mas eu quero falar sobre o princípio da organização. O menino trouxe ali, através dos discípulos, 5 pães. Era uma multidão de mais de 5.000 homens, porque não se contavam as mulheres e as crianças. E a gente sabe que a gente é muito mais, né, gente? Não é? Cada mulher ali devia ter pelo menos uns 5, 6 filhos. Então, conta uma multidão de mais de 15.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes para alimentar essa multidão. Jesus pega aquilo, primeiro, ó o princípio, gratidão, ele agradece, ele dá graças. Depois ele fala para os discípulos assim, organizem as pessoas em grupos de 50. Bota todo mundo sentadinho, organiza o povo, porque daí vocês vão repartir. E aí depois que estava aquela multidão toda organizada nos grupos, então os apóstolos pegaram e começaram e aí a multiplicação aconteceu. Então precisa ter organização. Ai Deus, eu quero viver abundância na minha vida, mas como estão as suas finanças? Tudo uma bagunça. Você tem uma planilha na sua casa? Não tem. Tem que organizar. Eu não sei como faz, peça ajuda. Peça ajuda, você tem que ter uma planilha, você precisa saber para onde o seu dinheiro está indo. Primeiro da lista da sua planilha tem que ser o quê? Dízimo. Depois, oferta. Domingo passado falamos sobre primícias aqui, não foi? Não tem como, querido, todo o seu recurso do mês chega e a primeira coisa que sai é o mercado. A primeira coisa que sai é a prestação do carro. Não tem como
Não, está errado. Se organize para isso. Ah, pastora, será? Então tá bom, continua a sua vida desse jeito aí. Quem está vivendo as primícias está vendo abundância. A Bíblia está dizendo em Malaquias 3, provem-me. Não é isso? Provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vou abrir. É o único lugar na Bíblia que você vai ver Deus dizendo, pode fazer prova de mim. É sobre dízimo e sobre oferta. Aí fica, não sei, então fica aí. Tá? É uma coisa que você tem que testar, tá bom? Testa, aí você me fala. Faz igual essa irmã que chegou lá. Eu vou testar esse negócio, deixa eu ligar. Aí ligou, corajosa. Passo de fé. O banco falou, não, quanto você quer pagar? Eita, imagina se ela tivesse falado, eu quero pagar R$50. Meu Deus, gente. Está me entendendo? Tem que provar, tem que testar. Se você não fizer, não tem como eu ficar aqui blá, 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 blá para você. Você precisa fazer uma escolha. Amém? Na organização financeira e uma boa mordomia, é você cuidar bem daquilo que Deus tem te entregado. Para de reclamar. Tem gente que recebe e já começa a reclamar. Eu ganho muito pouco, eu ganho muito pouco. Por isso que você está ganhando pouco mesmo. Eu sou um abençoado, eu ganho bem, eu vou ganhar mais, eu vou ganhar melhor, porque eu estou sendo abençoado, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou dando passos de fé. Para de reclamar, comece a agradecer, gratidão é remédio também, viu? E tenha organização, melhor serem dois do que um, é o que diz lá em Eclesiastes. Quando se trata de família, queridos, um casal, a família que se reúne para, viver uma organização financeira, debaixo de oração, ela abre o coração. Permite que Deus entre nisso. Permite que a sabedoria de Deus venha para que você administre bem isso que está com você agora. Planejamento. Quais são os sonhos que vocês, como casal, têm? Onde vocês querem estar daqui 5 anos? Tem casal que não tem planos. Tem casal que não tem planos juntos. A mulher planeja um negócio e o homem outro. Eu não entendo que casamento que é esse. O dinheiro é dela. O dinheiro é dele. Oi? Vocês são casados? Vocês são uma só carne, cada um tem uma conta. Eita, tocamos num assunto difícil aqui, hein? É por isso que tem tanta confusão, sim. É por isso que vocês não alcançam as coisas que vocês querem, porque está um puxando para um lado e o outro para o outro. Presta atenção nisso. A boa mordomia na família parte da unidade de pensamento. Nunca se esqueça também de ajudar os seus. Porque se Deus está te dando, não é para você, não é só para você, é para você ter e para você continuar abençoando as pessoas. Agora tome cuidado com isso. Porque tem gente que está colocando a família, toda a situação financeira da família em xeque, porque está lá, pagando todas as despesas daquele primo tranqueira que não se arrepende, que não muda de vida. Mas eu preciso ajudar ele. Eu vou dizer uma verdade para você aqui. Eu sei que a Bíblia está dizendo que a gente tem que abençoar, a gente tem que abençoar mesmo. Principalmente quando a pessoa está lá na lona e você fala assim, eu vou te ajudar. E a pessoa ela fala, não, eu vou levantar. E ela se levanta e você vê que ela está tomando postura e você vê que ela está querendo sair do buraco. Agora tem gente que é um sanguessuga na tua família. Toma cuidado com gente assim. Tem pessoas que a melhor ajuda que você pode dar para ela é dar um passo para cá e deixar ela cair. Porque quem sabe, topando com a fuça no chão, quem sabe ela toma vergonha na cara e levanta. Tem famílias que estão vendo a sua vida financeira ser drenada por causa de gente sanguessuga. E é da própria família. Eu estou falando uma verdade aqui difícil de dizer, viu? Mas é a verdade. Toma cuidado com isso. A pastora está falando que a gente não tem que ajudar mais, a Bíblia está dizendo que a gente tem que ajudar. Tem que ajudar sim, sim. Aqui está dizendo, especialmente os da sua própria família. Porque se você não fizer, negam a fé e são piores que os descrentes. Então sim, tem que estender a mão e tem que ajudar. Tem que ajudar esse que quer ficar em pé. Vocês estão me entendendo, irmãos? Aleluia. Tome cuidado. Boa administração, organização e bom senso na hora de ajudar as pessoas. Diga comigo, bom senso. Na hora de ajudar as pessoas. Aleluia.
Quarto princípio, nenhum bem material preenche vazio do coração. Tem gente que está querendo preencher um vazio com dinheiro, com compras. E deixa eu dizer, isso aqui não é coisa só de mulher não, viu? Que tem muito homem consumista. Não é, mulherada? Fala Deus aí, vai. Tem muito homem consumista. Tem muito homem também que se satisfaz, né, no comprar. Se satisfaz não, porque pensa, né, é um eterno vazio. É um eterno vazio. Compra, não preenche e ainda tem um boleto enorme para pagar depois. É um desespero. É terrível, queridos. Nenhum bem material vai preencher um vazio do coração. Provérbios 27, como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. Você já percebeu? Olha para a sua própria vida, pensa aqui comigo rapidinho, para a sua própria vida. Pensa aí, não precisa ir muito longe, 5 anos atrás, você não tinha as coisas que você tem hoje. E hoje, como que você está diante de Deus? Ai, Deus, eu queria um pouco mais. Será que o Senhor podia me dar uma casa maior? Queria Deus ampliar a área sem eu preciso. Comprar uma moto e um carro, porque 2 coisas é melhor do que uma. Porque os desejos do homem são assim, a gente tem, quanto mais a gente tem, mais a gente. Você acabou de comprar um celular, mas você viu que lançou. Na outra semana, um modelo mais atualizado, você fala, puxa vida, agora eu preciso daquele. Quanto mais tem, mais a gente quer, isso é uma coisa do coração do homem. E isso, se equilibrado, não é ruim, porque o homem sem ambição também é terrível. A gente precisa sonhar, a gente precisa querer, a gente precisa almejar. Mas qual é a motivação que impulsiona os teus desejos? É sobre isso. Da onde está partindo os desejos do teu coração? Compreende o que eu estou dizendo aqui? Não caia na sedução do acúmulo sem propósito, sem generosidade. Mas também não pense assim, o dia que Deus me dar mais, eu vou abençoar mais. Está errado. Pensa comigo, se aquele menino dos 5 pães e dos 2 peixinhos, ele pensasse assim, acho que eu vou orar, quem sabe um dia Deus me dá mais. E aí eu posso trazer, em vez de 5 pães, 10. Em vez de 2 peixinhos, 4. Poderia ser um pouco mais. E ele ficaria caladinho no cantinho dele, dizia assim, não vou falar nada, né? Imagine o que eu tenho, é muito pouco. Mas aquele menino não, ele fala assim, eu posso ajudar. Aquela viúva pobre não pensou assim, puxa, só 2 moedinhas, tanta gente entregando muito. Ela diz, eu posso ajudar, eu tenho algo para dar a Deus. Quantas vezes você está brigando dentro de você pensando assim, o que eu tenho para dar é muito pouco, o que eu tenho para dizer é quase nada. Tem muita gente negando o chamado de Deus porque pensa que sabe pouco. Tem muita gente deixando de ser útil no reino de Deus e na expansão do reino porque pensa que os recursos que tem não é o bastante. Deus não está preocupado com quantias, com valores, Ele está olhando o teu coração. Aquele menino deu com um coração generoso e ele disse, eu vou fazer parte deste milagre. Eu estou dizendo, irmãos, que eu quero plantar uma grama, pelo amor de Deus. Escute o que eu estou dizendo. Eu quero só plantar uma grama naquele negócio ali, naquele terreno, irmãos. Que há um ano e pouco atrás, a gente estava bem aqui, andando numa rua, era um mato só. E eu peguei umas pedras e eu falei assim, vem cá, chama uns 5 líderes comigo. Eu vou lançar uma pedra lá naquele terreno e Deus vai dar aquela terra para nós. Tem 1 ano que nós pagamos esse terreno, irmãos. É milagre de Deus. Eu estou dizendo que eu quero plantar uma grama ali só para a gente fazer uma escolinha de futebol, sabe por quê? Porque eu estou cansada de ver esses meninos na rua, refém de abusadores, refém de violência, refém de drogas, de prostituição. Eu quero ter um lugar seguro para essas crianças, arrumar uma escolinha de futebol, botar uns meninos aqui para jogar bola. Eu quero só plantar uma grama nesse terreno, irmãos. Quanto custa isso? Cadê os meus líderes? É o que custa essa grama para eu pôr ali? Quanto, Mateus? Ajuda lá, pegando as anotações. Mas a gente fala, irmãos. Puxa vida, irmãos. Eu não tenho para dar.
Quem sabe no próximo culto. Se o pastor falar de novo, aí eu dou. É só uma grama ali, irmãos. Os golzinhos a gente já fez, que a gente anda por fé aqui nessa casa. Tá ali, não tá lá no meio das pedras, os golzinhos, as travinhas, pra gente botar os meninos pra jogar bola ali na grama. É só isso, irmãos. Não deve passar do que é? 2.500, R$ 2.500 a gente plantar uma grama ali no nosso terreno. Será que você não tem nada com você que Deus te deu para você abençoar e plantar uma grama ali? Às vezes a gente pensa assim, para que isso? Porque de repente, o próximo prefeito dessa cidade está aí na rua. Porque de repente, o próximo vereador que vai mudar a história dessa cidade está na rua ali, ó. E a gente vai falar para ele, vem cá menino, vem jogar bola aqui. Joga a bola aqui, porque a gente vai fazer uma oração e vamos falar de Jesus para você. E tira ele da mão do traficante, tira ele da mão do aliciador. É uma grama só, irmãos, no chão. E às vezes a gente está pegado, eu não vou dar. Tem gente que tem mais. Não caia na sedução do acúmulo sem propósito e sem generosidade. O egoísmo é um fruto de Satanás. Gente que pensa assim, eu não tenho grama na minha casa, por que eu vou plantar grama na igreja? Meu Deus do céu. Quem sabe se você tivesse ajudado a plantar aqui, Deus já tinha botado, era um campo de futebol inteiro lá na sua casa. Que a gente colhe aquilo que a gente... Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Tesouros nos céus. Você vai morrer, tudo que você conquistar vai ficar aí. Acumule tesouros nos céus. Quantas vidas você vai apresentar diante de Jesus quando você chegar lá? Jesus, eu não vim sozinho, não. Eu trouxe aqui, ó. Eu trouxe mais gente comigo. Patrimônio e autoestima não são sinônimos, é o que diz o Rick Warren. A impulsividade ao comprar revela emoções adoecidas. Cura o seu coração, cuida do seu coração. E por último, princípios de generosidade e fé são transferidos. Aqui, preste atenção, nós estamos construindo todos os dias um legado na vida dos nossos filhos. Nós estamos todos os dias, legado, ele não é algo que é entregue na hora que você morre, ele está sendo construído aqui e agora. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são bem-aventurados os seus filhos? Nós somos o espelho, nós somos o exemplo para a próxima geração. A maneira como você lida com seus recursos está sendo absorvida pelos teus filhos. A gente tem um momento da generosidade lá no Start, porque a gente está ensinando as nossas crianças. Gente, eu fico feliz da vida na hora que meus filhos acham uma moedinha perdida pela casa, eles já, oferta! Esse eu vou levar para a igreja. Aleluia! E está entendendo que dinheiro não é dinheiro, dinheiro é oferta. Dinheiro é bênção, dinheiro é generosidade. Instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Eu me lembro dos meus pais me ensinarem sobre dízimo. A mãe dava R$10 pra gente, de vez em nunca. É férias, toma aqui, menino, R$10, não esquece, dá o dízimo. Mas mãe, fica só um pouquinho, menino, dá o dízimo, senão Deus não vai te dar mais, Deus vai te abençoar. Ensina a criança. Geralmente, filhos generosos têm pais generosos. Avarentos geram avarentos. Quando demonstramos integridade e confiança em Deus no nosso dia a dia, deixamos um legado espiritual e poderoso na vida dos nossos filhos. E como igreja, não é diferente. Como igreja, não é diferente. Há 9 anos atrás, quando nós chegamos aqui nessa igreja, a primeira obra que nós fizemos aqui foi cuidar das crianças. Eu nunca vou me esquecer, irmã Zenilda. Ela reunia ali com umas cadeirinhas ali fora. Não é, irmã? Ali fora. Ela, um livrinho, e ela trazia uns recursos que ela, com a criatividade dela, podia, e com os recursos que ela tinha para abençoar as crianças. Sentava ali, não tinha um ar-condicionado, não tinha um brinquedo para elas brincarem, não é verdade? E não é porque a igreja não estava preocupada com isso, mas é porque, de repente, os nossos olhos estão equivocados. Às vezes a gente pensa que tem que colocar um ar-condicionado aqui primeiro. Nós falamos, não, primeiro a gente vai colocar lá. A gente vai arrumar lá.
Semeie na vida da próxima geração. Abençoe. Abençoe em nome de Jesus. E à medida que a gente ia mexendo lá, cada sala que a gente reformava, os recursos de Deus aumentavam sobre a vida dessa igreja. Cada vez que a gente ampliava, cada vez que a gente melhorava, os recursos eram aumentados na vida da igreja. É um negócio fantástico isso. Você precisa experimentar. Abençoe, deixe e construa um legado para a próxima geração. Suas atitudes são testemunhos vivos na vida dos seus filhos. A bênção do Senhor traz riqueza e não acrescenta dores. A bênção do Senhor acrescenta. Ela traz riqueza e não dores. E não sofrimento. Avalie a sua vida, viver em liberdade espiritual. E abençoar a sua família é fazer uma escolha. Deus acima de Mamon. A fé acima do medo. A generosidade acima do egoísmo. Hoje você vai fazer essa escolha. O Senhor te chama para abençoar e conduzir a sua família em uma vida biblicamente próspera. Prove e veja que o Senhor é realmente bom. Essa semana nós vamos continuar a leitura do livro Prosperidade Bíblica, do pastor Carlito Paz. Vamos continuar os capítulos 7 e 8. Leia na sua casa. Se você não adquiriu o livro, invista na sua própria vida. Vá ali, adquira o livro. Medite nos devocionais que têm sido enviados diariamente através dos grupos de WhatsApp. Faça os jejuns conosco. Dê passos de fé. Tome uma decisão diferente dessa que você está tomando. Tem gente que começa o ano pensando, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser diferente. Mas você não fez nada diferente daquilo que você sempre faz. Querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre é tolice, é insanidade. Se você quer resultados diferentes, comece a fazer outras escolhas. E volta semana que vem. Você vai receber a 5ª mensagem, generosidade e contentamento, vitória contra a avareza. Se coloca de pé no seu lugar, ainda quero orar.